lá, né? Olá, tudo bem? Ótima noite, sejam todos bem-vindos. Deu um delayzinho aqui, mas a gente está por aqui, 27 GeoBR. Hoje nós estamos aqui falando com o Mike do estado de Roraima, Geologia e Hidrogeologia, tá? Eu estou muito ansioso aqui para saber o que o Mike tem para falar para a gente lá. Ele já deu um spoiler aqui. E o Lourenço vai fazer. Boa noite, Lourenço. Tudo jóia? Boa noite, beleza? Estamos com outra fera aí? Uma. Oi? Outra fera. Outra aqui. Nossa, estamos aí só com feras, né? É isso aí. Só feras aí. E ainda lá, pra gente aqui do Sul, ou pra gente que tá mais ligado aqui, fica com... a gente tava até comentando aqui antes, né? A curiosidade que a gente acaba tendo Sim. de estados que às vezes a gente não tenha tanto acesso, tanta informação, né? Sim. A informação existe, mas às vezes ela não circula que nem circula aqui, né? Então a curiosidade fica grande. Lourenço, mas eu acho que é a paixão do trabalho que a gente está fazendo aqui, e aí a gente vai acompanhando estado a estado, e aí quando chega um estado que a gente não conhece, né? A gente nunca não viu nenhum trabalho, e aí acho que pinta essa curiosidade de saber realmente qual que é o potencial hídrico. E assim, você que talvez esteja assistindo aqui, que trabalha, que está procurando aí informações sobre o seu estado, ou você é perfurador, ou cliente que quer saber sobre o potencial da tua região, assista, né, essa live aqui de Roraima. Com certeza vai te ajudar em vários pontos. No projeto construtivo, na geologia, no potencial hídrico, entendeu? Então é isso aí. A gente estava até falando, até colocar sobre isso que o Emerson está falando aqui, eu estava falando com uma das próximas lives que nós vamos fazer, que é do Acre, né? E a Solange, vocês vão conhecer aqui, geóloga também, especialista na área, segundo ela, uma das poucas geólogas que atuam no Acre, né? E a gente está falando sobre essa ligação Acre-Amazônia, Bacia do Acre, que ela está falando, e a continuidade. E aqui no caso, a gente também tem essas zonas de continuidade com a própria Amazônia, com o Pará, e nós vamos poder explorar um pouquinho mais isso daqui do Mike. Que bacana, é um quebra-cabeça, né, Lourenço? A cada live ele vai juntando tudo, a gente vai vendo que tudo faz sentido, tudo tem a ver com a amarração dos aquíferos, a geologia, para onde a água, aonde que você tem o potencial dos aquíferos ali, tudo isso vai se amarrando, né? Tudo isso vai fazendo sentido, principalmente para mim que não sou geólogo, sou perfurador de formação. Então, e dentro dessa linha que você está falando, Emerson, sou perfurador de formação, é um link que a gente quer dar para você, perfurador, que está aí, que a gente vai colocando, a importância que a gente coloca nas aulas, que a gente fala da escola do perfurador, que o Emerson depois vai falar, a importância que é de você ter junto, né, junto com vocês atuando, o geólogo, para ele poder dar acesso a um projeto que seja adequado com as normas ABNT, com a própria geologia, e você conseguir minimizar o risco, né? Sim. E quanto mais junto você tiver, às vezes você fala, é caro, é barato, não é nem questão de caro ou barato. Você minimiza o erro, você tem mais acerto, mais assertividade com o cliente. Tudo isso daqui a gente vai conversar um pouquinho hoje, a gente tem conversado bastante. Mas então, hoje nós vamos estar falando aqui com o Mike Aranha Brandão. Ele é geólogo, ele é formado na Federal de Roraima, ele exerce há mais de 10 anos e atualmente ele está na empresa MB Consultorias e Projetos Ambientais. Ele tem experiência na área ambiental com ênfase em geociências, atuando principalmente no licenciamento ambiental, com ampla experiência em perfuração de poços, outorgas de recursos hídricos e levantamentos geológicos na região da Roraima, Amazonas e Amapá. Será que tem alguma coisa a ver com a live de hoje, toda essa formação, Emerson? Tudo a ver, tudo a ver. Então, maravilha. Então, Mike, queria que você fizesse aí um resumo aí dessa sua experiência, sua área de atuação. A gente já fez aqui a sua apresentação. Faz um resuminho aí dessa sua experiência aí. E seja bem-vindo, grato aí
por ter aceito o nosso convite e falar um pouco do seu estado. Gente, boa noite, primeiramente, tá? Obrigado pelo convite aí para falar um pouco, né, da geologia, né, daqui do nosso estado, de Roraima, né, o estado que eu acolhi, né, que eu amo de paixão, e falar um pouco também da minha experiência, né, de trabalho, como estava falando, além de geólogo, eu também sou perfurador, né, então é uma experiência e tanta, né, falar, e me formei aqui na Universidade Federal de Roraima, né, já exerço a função há mais de 10 anos e pretendo estar compartilhando esse conhecimento com vocês e com todos, né, que se interessam pela área de perfuração de poços. Só uma pergunta aqui, de curiosidade. Você se formou em Roraima, mas você é nascido no estado ou não? Não, eu sou amazonense, sou parentinense. Amazonense. Maravilha. Legal, Mike. Então, eu acho que você pode começar a apresentação, então. Seja bem-vindo. Muito obrigado aí por aceitar o nosso desafio aí, entendeu? A gente sabe que a exposição, né, tá aqui hoje, preparar todo um material, todo um conteúdo, a responsabilidade de representar um estado, esse é um conteúdo que fica aqui, né? A gente não sabe até quando vai existir o YouTube, mas assim, tenho certeza que a geologia ela não vai mudar. O que pode acontecer de vir novas tecnologias para perfuração, mudar a legislação, tudo, né? Mas o que a gente está falando aqui hoje é a base do que todo perfurador vai precisar antes de perfurar no teu estado, não é isso? É verdade, é verdade. O mercado hoje está evoluindo bastante, bastante mesmo. E quanto mais evolui a densidade de informação, né? Ela vai. É como se a gente fosse fazendo um mapeamento, né? Quanto mais você perfura, mais você mapeia, mais você minimiza o erro, né? Com certeza, e a questão dos nossos recursos hídricos hoje, a gente vê como é que está, né, mundialmente falando sobre a importância, né, dos recursos hídricos e a gestão dele em si, por todos, né, não só pelos órgãos, mas pelos profissionais que é nossa função manter e passar esse conhecimento para as pessoas sobre a importância, né, dos nossos recursos hídricos em si. É que nem a gente acaba falando, né, Mike? Hoje é a crise do petróleo, mas a próxima é da água, né? Isso, verdade. Verdade. Então, se a gente não souber fazer a gestão de forma adequada, e nós aí, graças a Deus, no Brasil, a gente tem uma certa abundância em relação a outros países, né? Porque mesmo dentro do Brasil, a gente tem vários Brasis, né? E dentro desses vários Brasis, aí que se falam, Brasils ou Brasis, sei lá, existem as peculiaridades regionais. E esse é um dos motivos que a gente está fazendo as próprias lives. Mas vamos lá, Mike, vamos iniciar sua apresentação. Vamos lá. Bom, quanto à apresentação, né, eu dispenso, porque já fui apresentado aí pelos colegas. E aí vamos lá, né, falar um pouco, né, da macrogeologia do estado de Roraima, né. Basicamente, o estado de Roraima, a gente costuma falar que para cá a gente é agraciado geologicamente com praticamente todos os tipos de formações geológicas, né? Tanto quanto a embasamento cristalino, as rochas mais antigas, né? Falando, quanto as outras questões peculiares, né? A gente tem aqui desde do Fanerozoico, são formações mais recentes, até o Paleoproterozoico, né, que são formações bem antigas, né, que afloram aqui no estado. Só detalhando, esse mapa aqui que eu estou apresentando para vocês é um mapa do estado, né, elaborado pela CPRM, né, o Serviço Geológico do Brasil, né, e foi publicado no ano de 2022, tudo bem?
em escala 1 para 100 mil. Né? Então, a gente tem detalhes já em relação a outros estados, né, que ainda estão no milionésimo. A gente já tem escala 1 para 100 mil, que é em relação à questão de detalhes, né, de enriquecimento, de conhecimento, a geologia de Roraima. E aí temos agora, que saiu recentemente, no ano 2021, um mapa geológico já em escala 1 para 500 mil, que é um pouco mais detalhado, né, um pouco mais de conhecimento técnico, né, geológico de Roraima. Para Roraima isso é muito importante, para conhecimento não só das formações geológicas, quanto informações minerais, né, ocorrências minerais e dentre outras questões, né. Esse mapa está disponível no site da CPRM. Bom, aqui é um detalhe bem importante, que quais são as formações mais conhecidas, né, no estado. Para a gente que falando na parte de perfurador de poços, a gente tem as formações mais recentes, né, que vai de depósitos aluvionários, formações areias brancas, né, campos de dunas eólicas, a formação Içá, formação Boa Vista, né, suíte alcalina Piauí, formação Serra do Tucano, formação Apoteri, e essas formações intermediárias, né, que se trata da formação Seringa, cobertura quase Roraima, anortosito repartimento, Gabro Caracaraí, suíte intrusiva Surucucus, Mucajaí, né, o grupo Surumu. E aqui eu ainda deixei de falar, só no caso aqui desse slide, da granito Igarapé Azul e suíte intrusiva Água Branca, que ela ocorre já lá no sul do estado, né? Eu vou tentar falar um pouco mais dessas formações mais conhecidas, porque são elas que basicamente fazem parte, né, do nosso dia a dia como perfurador, né? São formações que armazenam, que fazem parte dos aquíferos que ocorrem no estado de Roraima, né? E são de suma importância conhecê-las, né, e entendê-las, né, como é que funciona. Então aqui, né, para começar, a formação Boa Vista, né, que ela trata basicamente, ela está inclusa como arenito conglomerático, arenito arcosiano e siltito, né? Essa sedimentação ela engloba registros meramente litológicos, né, onde a presença de areias, cascalhos e argilas tornam-se pouco conclusiva, né? Essa denominação, formação Boa Vista, ela foi proposta por Barbosa e Andrade Ramos, né, em 59, para englobar uma delgada sedimentação arenosa de cores claras, né, cimento argiloso e intercalando camadas xeixosas. Aqui, essa imagem do lado direito, né, são imagens que eu fiz em campo, né, que afloramentos da formação Boa Vista. Vocês podem ver que, né, o seixo aflorando e areia, né? São basicamente ocorrências, né, da formação Boa Vista, que são de suma importância, né, como eu vou falar mais na frente, para a formação do aquífero Boa Vista. E logo depois a gente tem a formação Serra do Tucano. Essa formação eu acho de suma importância também. Por quê? Porque é uma deposição que ela começou logo a pausa, né, da fase rift da bacia do Tacutu, né? Então, Reis ele relaciona essa sedimentação da formação Serra do Tucano a condições climáticas áridas, né, ambiente francamente continental, né, um sistema fluvial meandrante, né, integrado a depósito de planícies de inundação em águas rasas e esporádicas, né, fundamenta o grande predomínio de rochas areníticas, desprovidas de fração conglomerática, né, com desenvolvimento de estratificações cruzadas, acanaladas e tabulares, bem como a presença de níveis métricos, né, pelíticos oxidados, laminados e com fendas de ressecamento. Aqui no lado esquerdo é uma seção lateral da bacia do Tacutu.
certo? Aqui a gente pode ver que a formação Boa Vista, ela recobre, né, em parte, a formação Serra do Tucano, né, que é uma formação também que tem grande abundância, né, ela consegue, pela sua formação, pela sua composição, armazenar bastante água, né? E só frisando, essa formação ela abrange ali o município de Bonfim, no sentido no sentido Guiana, certo? Já a formação Boa Vista, como o nome diz, a formação Boa Vista ela ocorre, né, na porção centro-norte, né, do estado de Roraima. Aqui, agora falando, né, um pouco mais já para a porção sul do estado de Roraima, né, ainda falando sobre formações recentes, né, a gente tem a formação Içá. Né, os sedimentos da formação Içá, eles distribuem-se na região sul do estado de Roraima, né, ele recobre grande parte das folhas NA20, ZA, ZB, ZC e ZD, né? Aproximadamente 40 mil quilômetros quadrados. É muita área. Elas são encontradas nas bacias do Rio Branco, Domeni, Anauá, Catrimane, Água Boa do Nivi, Jauaperi, Xeruini, Tapera e Macauaú. Então, essa formação ela é bastante interessante porque, além de Roraima, ela também pega o estado do Amazonas. Né? Ela ocorre no estado do Amazonas. Isso é bastante interessante dessa formação. Né? Nela predomina basicamente sedimentos arenosos, né, imaturos, consolidados a semiconsolidados, compostos por grãos de quartzo mal selecionados, né, subangulares a subarredondados, de grande granulometria média grossa, né, possui colorações esbranquiçadas, amareladas, amarronzadas, né, com maior contribuição de argilominerais ou avermelhadas, no caso, porções oxidadas, né? Isso, no caso, para o perfurador é horrível, né? Porque tem casos aí que o perfurador vai, puxa, Mike, a água do poço fica um problema, a água está ferrosa, o que acontece? Lá vai a gente ter que interpretar, e isso é bastante importante para entender por que às vezes ocorre essa interação da água armazenada nessa formação, né? Para interação, para entender por que ocorre certo tipo de oxidação na água. Então, isso aí também é bastante importante e ocorre bastante aqui. Ô, Mike, dá para evitar, por exemplo, dá para perfurar um poço com esse material, com essa formação, e você montar um projeto para evitar a captação desse aquífero indesejável aí, dessa água com alto teor de ferro? Olha, nesse caso, em alguns casos, a gente está, tipo assim, indicando agora, tem uma equipe muito legal que recém formou, né, que eles estão trabalhando agora com a eletroresistividade, né, para identificar certo tipo de regiões, né, formações, e até também o lençol freático mais produtivo, né, para evitar certo tipo de problemas, para evitar tanto gastos indesejáveis para o cliente contratante e gasto também para o perfurador, porque geralmente ninguém ganha quando você faz ou executa um poço que ele não produza uma água, né, que seja de consumo para certas atividades. Né? Então, uma água com presença de ferro, ou oxidação, ou alguma coisa assim, ela vai te trazer muito problema, né? A não ser que ela venha a ser tratada, mas isso é uma outra etapa, né? Já remete a, no caso, tratamento químico. Tá. Legal, mas o bacana é se, por exemplo, o perfurador, ele tem essa assessoria com perfil estratigráfico na hora da perfuração e assim, se ele tem o apoio do geólogo antes de montar uma coluna, ele consegue fazer uma seleção e fazer um isolamento, né? Sim, Daquela região.
Isso, na distribuição até dos filtros, né, onde vai se reter a drenagem da água, né, no poço, né, isolar ou fazer, no caso, cimentação, né, existem vários outros métodos para, no caso, evitar esse tipo de situação, né, no lógico, Tá. lógico que esse material tem que ser coletado, né, na perfuração, fazer toda como a norma manda, né? Fazer a coleta, distribuir, fazer toda a caracterização litológica do poço, para você fazer a distribuição desses filtros, né, no caso. Sim, entendi, perfeito. Olha aí a importância da parceria geólogo e perfurador, né, Mike? Isso é verdade. É verdade, porque hoje em dia, você sabe como perfurator quanto é que tá caro fazer um poço, né? Hoje está tudo mais difícil, além de caro, porque Sim. material, né? Tem vários fatores que fazem com que você repense antes de perfurar um poço, né? Fazer a locação, fazer todo esse trabalho prévio para evitar certo tipo de problemas, né? Eu sempre falo para os clientes que a gente, como técnico da área, como conhecedor, a gente tenta minimizar, né, com que o cliente não tenha certo tipo de prejuízos, né? A gente está aqui, tem um conhecimento para evitar certo tipo de problemas, né? Já existe também outras questões, como pode ocorrer água salobra, né? Águas com certo tipo de contaminação. Então, já fazendo esse estudo prévio, fazendo esse levantamento prévio, você evita uma série de problemas e prejuízos, né, para todos. Ô, Mike, então o cliente que ele vai comprar um poço, se ele contrata uma assessoria de um geólogo, ele pode ter um incremento na assessoria do investimento, mas ele pode evitar uma baita de uma dor de cabeça, né? Com certeza, porque ó, além de você contratar um geólogo, que ele vai vai estar registrado, né, no órgão, lógico, no CREA, né, ele vai te dar um suporte, né, vai te dar segurança, né, você vai ter todo um conhecimento já incluso ali, só naquela questão de você contratar e conversar com o geólogo, porque ele vai te dar a real situação da área. Ele não vai perfurar um poço onde não possa, né, não possa fornecer uma água de qualidade, um produto ali, que no caso é o poço, com qualidade, né? Você vai poder evitar uma série de transtornos ali, né, no seu empreendimento, no seu poço, na sua fazenda, na sua casa, né? Tá. Bacana, legal. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui, mas se você achar que é pertinente falar agora, ótimo. Se você achar que encaixa mais para frente, tá? Tá aí na tela. Se você achar que encaixa mais para frente, legal, sem problema. Deixa eu ver. Na divisa. Não entendi aqui, de Lete, na Guiana. É a geologia de lá, né? Não, eu não tenho aqui agora. Tá bom, sem problema. Mas no caso aí, nessa questão aí, é aquilo que eu estava falando agora sobre a bacia do Tacutu, né? Ela se estende para a Guiana lá até certa, porque eu não tenho um mapa aqui para explicar, né? Para mostrar para ele. Mas a bacia do Tacutu, ela tende a ir pro rumo da Guiana mesmo, igual ele está perguntando aí, né? Legal. Bom, aqui, vamos lá, para a formação apoteri, já vamos para no caso, para rochas vulcânicas, né? A formação apoteri são derrames vulcânicos, né, de magmatismo com características basálticas, apresentando coloração variando de cinza esbranquiçada a cinza escuro, melanocrática, de textura fanítica a fanerítica, muito fina. Essa formação foi a que a gente estava conversando mais cedo, foi onde eu acompanhei e vi um poço de mais ou menos 100 metros de profundidade, feito nessa formação, produzindo 30 metros cúbicos por hora.
E o mais No impressionante, basalto fraturado aí, no caso. basalto fraturado, esse basalto fraturado. E interessante é que, fazendo o teste de bombeamento, em 6 horas, praticamente o poço estava estável, estava estabilizado. Mesmo deixando 24 horas, né, como manda a norma, tal, tudinho, o poço não desceu mais de nível, nem a vazão. A vazão continuou contínua. Impressionante. São peculiaridades assim que a gente vê, porque, teoricamente, quem tende a armazenar bastante água são as formações sedimentares, né? Já no caso aí, dessa questão, essa formação, ela tem uma capacidade muito grande de produzir água, de armazenar água, né, no caso. E água de qualidade. Em cima dessa formação, a Poteri, ela tem, como que fala? Tem camada sedimentar ou ela tá florante? Aqui ela está florante, né? Essas fotos aqui são de uma pedreira que tem em Boa Vista mesmo, acho que dá uns 10 quilômetros, a 10 quilômetros da zona urbana de Boa Vista. Ela flora e lá a gente vê, né, como vocês podem, não sei se dá para observar bastante, que ela é toda fraturada. E aí, no caso, isso para a questão de armazenamento de água é uma boa, né, que ela consegue, né, nessas fraturas armazenar bastante água. Certo. Inclusive, o empreendedor usa a água desse poço para irrigar, né? O interessante é que esse poço tem 100 metros de profundidade apenas, né? E produz uma grande quantidade de água. Que ótimo. Tá. Aí, continuando. Lembrando que essa formação Mapoteri, ela tem a ver com a abertura do rift do Tacutu, com a bacia do Tacutu, né? Como eu falei mais cedo, esses derrames vulcânicos, eles ocorreram na abertura desse rift, né, dessa bacia, e aí eles afloram na região de Boa Vista, né, Bonfim, né, e eles têm essa ocorrência. Aí, no caso aqui, o Grupo Surumu. O Grupo Surumu também são derrames vulcânicos, né, associados já a plutonismo, nesse caso, né, conforme Santos e Melo. Né, as rochas do grupo Surumu, elas encontram-se distribuídas, né, nas folhas NA20XA, NA20XB, NB21VA, né, e recobre grandes áreas, né, a exemplo da região do alto curso do rio Amajari. Então, já é o nome da própria cidade onde ele ocorre em maior escala, né, que é no município de Amajari. Né? Nesse caso, a Amajari é no sentido noroeste do estado de Roraima. Né? Então, essa rocha ela tende a ocorrer, né, no município de Amajari, né? E também em algumas localidades tende a produzir bastante água, né, nessas fraturas, nas rochas fraturadas. Né? Já acompanhei diversos locais, diversos poços foram perfurados lá, né, e tem bastante vazão de água, um poço bastante produtivo. Pronto. Agora a gente vai falar da suíte intrusiva Mucajaí, né? A suíte intrusiva Mucajaí também vem do nome do município, do próprio município onde ela ocorre, né? E ela está representada por granitóide, né, de idade em torno de 1,5 giga-anos, né? Também já inclusa nela a suíte intrusiva Serra da Prata, né, que contém granitos Rapakive, né, com idades de 1,93 milhões de anos, né? E a noroeste pela suíte metamórfica Rio Urubu, né, que é constituída por biotita granito, né, deformado, e biotita hornblenda granito, datado com 1,96 milhões de anos, conforme Fraga. Né? Essa formação também é bastante interessante, porque ela é uma formação, tem locais no município de Mucajaí que não tem praticamente solo, ela já está florante no próprio solo, ela é um lajedo praticamente, né? Então já não tem praticamente quase nada de formação recente em cima, ela já está florante, e aí ele consegue, já vi também perfuradores me passar que fizeram poços que
deu bastante água nessa região também. O granito Igarapé Azul, lembrando que a Suíte Mucajaí ela fica na porção central, né, do estado de Roraima. Já essas duas formações abaixo, granito Igarapé Azul e Suíte Intrusiva Água Branca, elas estão aflorante na porção sul do estado de Roraima, né? A denominação granito Igarapé Azul, né, ela foi denominada para agrupar rochas graníticas de caráter peraluminoso, né, que ocorre na porção sul do estado de Roraima, notadamente nas bacias do rio Anauá e rio Jauaperi, né, tendo como área tipo as subbacias do Igarapé Azul, né, Galego e afluentes do rio Anauá, no município de Rorainópolis. Tá? Já a Suíte Água Branca, ela foi definida por Araújo Neto e Moreira como rochas predominantemente granodioríticas, né, aflorantes ao longo do Igarapé Água Branca, né, afluente do rio Atumã, na porção nordeste do estado do Amazonas. A designação Adamelito Água Branca foi posteriormente empregada por Veiga, né, em consideração ao predomínio de termos granitóides mais ricos em feldespato alcalino, né, tendo estendida por costa, né, para a porção sul do estado de Roraima. Né. Essa foto aqui ao lado direito, né, para quem gosta quem ama as rochas ígneas, né, é um prato cheio, porque, poxa, ver um afloramento desse, né, bem detalhado. Aqui, como eu falei para vocês, a geologia de Roraima tem um pouco de tudo, né? Um arcabouço de formações que todos os geólogos que vêm, a maioria vem e quer fazer seu TCC, seu estudo na região de Roraima, porque tem bastante unidades litológicas, né? É bastante diversificado. Né? Aqui é o granito Igarapé Azul e a Suíte Intrusiva Água Branca. Bom, agora, focando um pouco mais agora sobre o potencial hídrico, né? Voltando para a parte nossa aqui, no caso, do perfurador de sucesso, a gente tem aqui os depósitos que eu falei, né? No caso, o depósito aluvionar, a bacia proterozoica indiferenciada, formação Boa Vista, formação Içá, formação Serra do Tucano e o embasamento fraturado, né, que a gente estava falando agora há pouco. Então, essas formações aqui, elas são de extrema importância para os aquíferos de Roraima, né, porque são elas que detêm uma porção maior de armazenamento de água. Né? Então, elas estão se encaixadas no domínio hidrogeológico granular, né? E já as rochas do embasamento, né? Elas estão encaixadas no domínio fraturado. Né? E dentre elas, a gente pode incluir areia, silt e argila, né? Como eu já falei, né? Na bacia de Boa Vista, formação Boa Vista, arenito arcosiano, laterita, argilito, níveis conglomeráticos, né? Argilito. Então, como eu falei agora há pouco, são esses aquíferos, essas unidades, elas são de extrema importância para o entendimento, né, da hidrogeologia de Roraima. E aqui a gente tem, né, o potencial de cada uma dessas unidades, dessas classes. Né? A gente tem aqui desde de aquífero granulares, né, com vazões acima de 100 metros cúbicos por hora, e temos também, né, pouco produtiva ou insignificante, né, que são aquíferos fraturados. Né? Então, a gente pode entender melhor essa legenda olhando aqui para o mapa. Né? Eu só vou voltar aqui mais uma vez para a gente entender a cor. Né? Então, a cor azul escuro, até um pouco mais claro, são para aquíferos granulares, né, com bastante vazão, né, com bastante potencial. Né? Já no caso, verde claro e marrom, são para aquíferos fraturados, né, com pouca produção de água. Então, a gente pode ver que é bem localizado
né? Aqui é como eu estava falando agora. Aqui, basicamente, é a bacia do rio Tacutu, a bacia, né, a bacia do Emigrabe do Tacutu, né? E aqui está o aquífero Boa Vista. E aquele poço onde eu falei que produziu, né, em meio fraturado, está localizado aqui no município de Boa Vista, né? Então, a gente pode observar que as áreas, né, com maior potencial hídrico em Roraima estão localizadas na porção aqui, entre Boa Vista, né, Bonfim, Cantar, né, e para cá, já passando para o sul do estado, região de Caracaraí, Rorainópolis e algumas porções aqui, né, já com pouco potencial, né, que é, no caso, essa cor mais marrom, né, e verde claro, né, com menor potencial hídrico, né. A gente, eu gosto de frisar aqui que esse estudo aqui da CPRM, ele é um milionésimo, e não tem um pouco de detalhe, né, na questão aqui, no conhecimento. Como perfurador, eu já digo que, tipo, esse mapa aqui, aí já tem um pouco mais de detalhe aqui, porque tem regiões aqui, nessa região aqui do mapa, que tem poços que produzem bastante água em meio fraturado. Tanto aqui no município de Mucajaí, para cá, para o município de Caracaraí, já Rorainópolis, né? E para cá, para o município de Cantar, né? Também ocorrem poços com bastante vazões de água. Bom, aqui para falar um pouco da profundidade média dos poços no estado de Roraima, né? E a quantidade. Eu costumo dizer que a região norte aqui para a gente está bem servido quanto à questão de água subterrânea, porque a maioria dos clientes fala assim para a gente, poxa, vem perfurar um poço, com 4, 5 metros já dá água, poxa, legal, né? Então não precisa fazer um poço mais profundo. Eu falo, depende da utilização dessa água, né? Para que você vai utilizar. Em relação aos estados, como eu tenho colegas, né, que trabalham, né, para a região sudeste, nordeste, poxa, aqui um poço de 300 metros é a média, né? Como funciona aqui. Já para cá, não. Em média, os poços são no mínimo, no máximo 100 metros, 150 metros, né, para cá. Por quê? Porque já te produz bastante água, né? Tem uma demanda, um potencial hídrico muito alto, muito elevado, né? E no caso desses números aqui, eles são fornecidos pela Agência Nacional de Águas, né, a quantidade de poços, né, que existem, né, que estão outorgados pela Agência Nacional de Águas. A gente pode observar que eles estão mais bem localizados na bacia do Alto Rio Branco, né? E então, em média, no estado aqui, os poços tendem a ter 50 metros, né, de profundidade, por causa, como eu falei, da grande demanda de água, né? Então, a maioria dos poços eles tendem a produzir e atender a demanda dos clientes. Em alguns locais, como eu mencionei, pode haver contaminação, né, por parte da formação geológica, pode haver água salobra, né, pode haver contaminação por ferro, né, pode haver contaminação por, no caso, em alguns locais, né, Poxa, desculpa aqui que é como se fosse uma argila que ela é expansiva. Em contato, quando você perfura o poço, você não detectar aquela formação, ela expande, você não consegue mais revertir o poço, você perde o poço totalmente. Né? Que é aquelas mesmas argilas que a gente usa para fazer rocha ornamental, não sei se vocês têm ideia, que é usada para fazer os blocos de rocha ornamental, aquela mesma argila que ocorre, né? Então, em contato, por mais que você use o fluido de perfuração, ele não consegue interagir e em menos de minutos você perde o seu poço,
né? Então é bastante interessante Argila essa. expansiva É, é quando ela entra em contato com Com o fluido, ela hidrata ela, né? ela hidrata, exatamente. Aqui a gente isso, tem muito na região. tem, né? Tem. Aí a maioria dos perfuradores não conhece essa peculiaridade e acaba não, tá tudo bem, não interpreta, né, aquela formação e aí acaba perdendo, né, o seu trabalho ali por não conhecer essas formações geológicas para entender, né, ali onde você está fazendo a sua perfuração. Então, Mike, Bom, até dentro disso que você está falando, a gente coloca bastante isso daqui no curso. Às vezes tem muito perfurador que não conhece a geologia para poder prevenir e as técnicas de perfuração adequada com fluido de perfuração equilibrado para você conseguir passar essas formações sem que ela roube, entre aspas, né, toda a água livre que ela está no seu fluido, hidrate e feche o poço. E aí, na hora que você vai descer, ele está fazendo, né? Então, você tem que fazer um fluido que contenha. A gente fala bastante isso no curso de é, perfurador, para o próprio perfurador, para ele ter acesso às técnicas, para poder passar justamente essas etapas dessas argilas expansivas, né? porque no caso da perfuração rotativa, você tem que estar muito ligado, né, de forma intensiva mesmo na densidade do fluido de perfuração, né? Porque se você deixa ela numa densidade tipo, muito próximo da água, né, então ele vai reagir muito mais rápido, né? Ele vai ter uma interação. E se você deixa a densidade de uma forma que ela vai estabilizar, né, as paredes do poço, aquelas coisas todas, você vai ter uma menor possibilidade de perder, né, o seu trabalho ali, a sua perfuração. Isso aí. Bom, aqui falando das dificuldades técnicas da nossa região aqui, né? Então, uma das principais problemáticas, né, que a gente tem aqui na região de Roraima, no estado de Roraima, é a falta de mão de obra especializada. Eu converso muito com os colegas aqui que, tipo assim, tem muitos perfuradores, na verdade, tem poucos que têm o conhecimento e os poucos passam para os outros, né, aquele pouco conhecimento. Então, falta ainda aqui uma uma mão de obra especializada, né, para esse tipo de trabalho. Por quê? Porque eu digo assim sempre para os clientes, né, para os perfuradores, é que você tendo uma mão de obra especializada, você perde menos ferramenta, você perde menos hora de trabalho, você perde menos, tudo se reduz, né? Porque assim, quando você não tem uma mão de obra especializada, ele não conhece as ferramentas ideais para cada tipo de formação geológica, ele não conhece o tipo de fluido ao ser utilizado, né, o fluido de perfuração a ser utilizado na perfuração, né, o método, né, a ser utilizado na perfuração. Então, é uma grande problemática que a gente tem aqui no estado é a falta de mão de obra, né, e falta de curso profissionalizante também, né, porque se você não tem uma demanda, uma oferta, né, de curso profissionalizante na área, você logicamente não vai ter mão de obra especializada, né? Então, uma coisa leva a outra. Outra coisa que também é bastante problemático para cá é a questão de ferramentas, né? A gente tem uma dificuldade enorme em adquirir brocas, né, equipamentos, bits para rotopneumáticas, até mesmo manutenção dos equipamentos. A gente tem uma dificuldade horrenda aqui, porque além de ser muito longe, né, pô, Roraima é muito grande, mas vai pegar o voo de São Paulo para cá, é horrível, o pessoal chega cansado, bem cansativo, porque é um estado, por ser muito distante, né, em relação a outros, né, a questão do Brasil, né, ser muito grande, né, a gente tem uma falta aqui, uma desatenção maior quanto a essas questões, né, de ferramentas, né, equipamentos
demora muito a chegar as inovações aqui do mercado de perfuração. O material de execução, por exemplo, tubo PVC, né, geomecânico, ele chega com custo muito alto aqui para o estado, né, por causa da logística, né, é muito longe, é muito distante, então chega a preços absurdos, então isso encarece muito o preço do poço, do metro perfurado do poço, né? Então, acaba que com um poço, em vez de sair um pouco mais em conta para o cliente, acaba saindo um pouco mais caro pelo custo, né? Pelo alto custo desse material. Eu acho que saiu aqui o slide. Apresentação. Bom, a dificuldade geológica, no caso a parte mais geológica, primeiro, é a falta de estudos, né, de investigação, no caso métodos indiretos, né, métodos geofísicos, né, agora que está surgindo, né, uma nova equipe, uma nova demanda, que estão fazendo esses levantamentos geofísicos e ajuda muito tanto com o perfurador quanto o empreendedor, porque te evita de ter sérios tipos de gastos, né, além de a gente entender que esses métodos são para investigação, né, local, né. Existem poucos estudos técnicos geológicos, né, da geologia, da hidrogeologia de Roraima, tem poucos estudos, né, tanto que esse estudo que eu apresentei para vocês é da CPRM, mas é o milionésimo, então tem poucos dados. Eu mais falei aqui do meu conhecimento mesmo das áreas, né, dos poços que eu já acompanhei e já verifiquei, né, já andei, né, e tive o prazer, né, de conhecer certos tipos de situações e localidades, né. E a questão da infraestrutura, nossa infraestrutura também ainda deixa muito a desejar, né. Tem locais aí que você não consegue atender o cliente, né, não consegue fazer o seu poço, não consegue atender, porque a estrada não consegue, a estrada não vai, né, não tem uma certa atenção, né, nos municípios, naquelas pessoas que moram no seu sítio, na sua fazenda, né, e acaba saindo também um pouco mais caro para essas pessoas. Bom, agora falando, né, da questão, né, importante também de lembrar que é a questão da outorga, né? A outorga ela é ministrada, ela é administrada pela FEMAR, pela Fundação de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima, né? Ela é dividida, né, em 3 tipos de outorga, né? Ela é dividida em outorga preventiva, né? Que é uma outorga que você requer para perfurar um poço. Antes de perfurar, você faz todo o estudo preventivo, né? Fazer aquele estudo, planejamento técnico, né? Para poder você perfurar o poço, ver se tem a viabilidade, né? Aquelas coisas todas. Aí você solicita a outorga preventiva. A outorga de regularização, ela é para aqueles poços que já existem, né? Eu não estou lembrado o marco temporal aqui, né, da legislação estadual para a regularização dos poços, mas ela existe, ela também tem que apresentar o requerimento padrão do órgão, a análise química da água, o teste de bombeamento, o PUA, que no caso, o PUA é o plano de utilização da água, para casos específicos, como por exemplo mineração, você vai explicar, né, para que a água, como é que a água vai ser utilizada, como é que ela vai ser tratada e como é que ela vai ser lançada, né, o lançamento dela em outro recurso, onde vai ser reutilizada, né, fazer um relatório técnico, né, para apresentar para o órgão para informar a quantidade de água, né, utilizada e etc. E o relatório técnico do poço ou perfilagem ótica. Já no caso da outorga de direito,
né? Você tem que ter também o requerimento padrão do órgão, a análise química da água, teste de bombeamento, o plano de utilização da água em casos à parte e o relatório técnico construtivo do poço, né? Porque, no caso, você que vai solicitar a outorga preventiva, logo depois você vai precisar da outorga de direito de uso, então você vai ter que acompanhar o poço para fazer o teste, o relatório construtivo do poço. E muito obrigado aí pelo espaço, agradeço imensamente pelo convite aí, por estar dando esse espaço para o nosso estado aqui, né, para expor um pouco mais do nosso estado em questões mesmo de problemáticas e também falar um pouco, né, da nossa geologia. Isso é importante, coisas que a gente ama mesmo de verdade, de coração. Que bacana, Mike. Eu imagino aí, você falou que vocês têm diversas dificuldades, né? Acesso para chegar nas áreas onde estão os clientes. Eu imagino quanto isso impacta no custo, né? Quanto que custa uma obra, por exemplo, para chegar no lugar que não tem acesso, né? Porque aqui já a obra, a perfuração em si, já as pessoas reclamam pelo valor do investimento. Então, eu não sei quanto que isso pode impactar, por exemplo, você e perfurar num lugar onde o acesso é péssimo, né? Principalmente em época de chuva, né? Tem perfuradores que se recusam aí, é a realidade, assim. Tem locais aqui que o perfurador nem vou porque não compensa eu ir, por mais que tu me pagues X preço. Né? Ele já pensa logo em, vou perder a ferramenta, vou ter prejuízos maiores. Então, é meio complicado mesmo, por falta de infraestrutura. Sem falar nessa parte da logística que o Emerson está falando, né? Às vezes você vai demandar uma semana para ir, uma semana para voltar e 3 dias para furar. Isso. Só o tempo de ida e volta, você tem que agregar um valor no custo seu de perfuração e acaba elevando o valor lá em cima. Ô, Mike, só uma pergunta. O tipo de utilização, maior utilização aí no estado, para que é? Para abastecimento das cidades, abastecimento de fazendas, rural, agronegócio, qual que é a utilização média lá das águas que vocês acabam mais? Hoje, tipo, nos dias atuais, a gente está tendo bastante demanda da agropecuária aqui no estado. Está crescendo muito, assim, questão de 100% cresceu. Muitas empresas estão investindo no estado, né, para produção de soja, de grão, de milho, etc. E isso tem tido bastante mercado para os perfuradores de poços, porque tem regiões que a água superficial não consegue atender a demanda, aí tem que partir para água subterrânea. Então, abre um mercado, né, abre um leque de oportunidades para os perfuradores trabalhar. E além de abastecer a própria cidade também, né, tem muita demanda também de postos residenciais, pela dificuldade, né, ainda da nossa empresa de saneamento não fornecer, né, alguns locais, alguns bairros ainda ela não atende, e aí o morador tem que partir para fazer seu poço, né, residencial. Ainda tem muita demanda, né, mas basicamente se resume à agropecuária. Então, outra coisa que você estava falando, e é uma área que se atua bastante pelo que você apresentou no começo, sobre a vulnerabilidade desses aquíferos aí. Até vai depender muito desse isolamento, da execução da norma e tal, mas como que está hoje essa parte de contaminação? A gente tem muita preocupação, e a gente já falou em outros estados, né? Na Bahia foi assim, Goiás falou isso, sobre os agrotóxicos, né? E aí, se você não tem uma execução de um poço adequado, com um projeto adequado, com isolamento adequado, que você poderia, entre aspas, contaminar principalmente os aquíferos livres, né? Que tem muitos aí, principalmente nessa região, justamente por causa desses quaternários que vocês têm, terciários,
que vão formando os terraços, os aquíferos são livres, né? Mas eles são mais vulneráveis também a uma contaminação, ou de agrotóxico, ou às vezes até da própria cidade, pela falta de saneamento, né? Como que é aí mais no estado de vocês? Olha, a questão de Boa Vista em si, eu costumo falar que Boa Vista hoje é uma cidade meio que padrão, assim, em termos de meio ambiente, por quê? Porque hoje praticamente a cidade toda já tem seu sistema de a gente pode, como é que é, sistema de água de esgoto, né, praticamente instalado na maioria da cidade, né, tem um sistema de tratamento de efluentes que funciona de verdade, né, então é muito gratificante assim falar do município de Boa Vista, dos municípios em si aqui, né, que eles levam muito a sério a questão, né, de tratar, de cuidar, né, de trabalhar, ter sua licença ambiental, de trabalhar na legalidade, né? Independente do órgão for lá e te multar, né? A cidade aqui ela está muito bem desenvolvida, né? Tem uns recursos bem empregados, né? A cidade ela tem uma gestão bem atuante quanto a essa questão, né? De saneamento, de tratamento, de efluentes, essas coisas aí. Esses mini poços também, ô Mike, na cidade, a quantidade dele é muito grande, tipo assim, para abastecimentos residenciais mesmo. Às vezes poços de 10, 20, 30 metros, pegando esses aquíferos. O número dele, a gente falou em outro estado, acho que foi no Pará, né? Que falou lá em Santarém que o número de poços pequenos é muito grande. Como que é aí para vocês, principalmente em Boa Vista, né? Que é a capital, né? Capital. Não, aqui a questão dos poços residenciais, que são poços, mini poços, né, poços mais rasos, mais pelo poder aquisitivo das pessoas e a questão, né, a maioria das pessoas fazem um poço para irrigar, né, eu tenho o meu Sorte. jardim, né, tem que fazer uma irrigação, para não gastar muita água, né, porque a água tratada é cara, né, é cara mesmo aqui. Aí faz um poço, né? Mas a maioria dos poços que tem na cidade, eles não consomem, né? A maioria dos clientes que eu procuro conversar é mais para atendimento de uso doméstico, né? Não é para consumo. Mas não é grande a demanda pelo fato de ser um custo meio elevado, né? Não é qualquer pessoa que tem condições de fazer um poço raso, né? E não pode fazer, na verdade. Não consegue. Hoje você não consegue outorgar um poço dentro da cidade mais, por causa da legislação. Tá, só uma dúvida, você falou sobre legislação. Quando você colocou aí a outorga, você colocou dois elementos aí, né? A preventiva, regularização e direito de uso. Qual seria a diferença? A regularização é do já perfurado e o direito de uso é Isso. de um que você está perfurando, é isso? Isso. Os poços que já existem, né? A lei te ampara para regularizar. Por quê? Porque é interessante também para o órgão ter esse controle, né? Saber a vazão que está sendo consumida por aquele poço e o empreendedor também se regularizar perante o órgão, pegar a sua outorga e deixar ele ali, né? Para controle do órgão. Né? E já para poços novos, tem que fazer essa justificativa técnica, né, da demanda de água, né, para poder você submeter ao órgão para ver se vai ser aprovado ou não a perfuração daquele poço. Legal. Legal. Ô, Mike, eu quero agradecer a duas pessoas que foi a forma como eu te encontrei, tá? Eu cheguei no Rodrigo, da Cataratas Poços Artesianos, que o Rodrigo, eu conheci ele, não sei se você conhece o Rodrigo da Cataratas? Conheço sim. Então, eu trabalhei com ele, o primeiro emprego que eu tive foi na empresa do pai, dos tios deles, né? Isso eu tô com 49, eu tinha 17 anos. Poxa, Eu que conheci o legal. Rodrigo, foi o primeiro trabalho meu, o primeiro registro meu, e eu trabalhei lá na empresa deles lá em Cascavel, da Iguaçu Poços Artesianos, né? Poxa. E aí falei com ele, falei com o Anderson da Aquapostos, e aí um conversa com o outro e fala, pô, chega lá no Mike. Aí foi através deles que eu cheguei, eu quero agradecer eles, entendeu?
A empresa do pai dele foi a pioneira aqui no estado, na verdade. Sim. É uma das pioneiras aí que começou, né, praticamente a perfuração de poços profissionais, né, poços mais profundos, em meio fraturado. Foi praticamente a empresa dele que começou, é uma das mais antigas aqui do estado, a Cataratas. Que bacana, e acabou trazendo aí vamos falar assim, tecnologia, trabalho ou seja, porque isso acaba trazendo outros profissionais também para a região, né? Com certeza, desenvolve, né? O desenvolvimento ele vem junto. E olha que bacana, hoje a gente está aqui graças a ele, o conhecimento com ele, tudo. Então, a informação e o conhecimento ele está sempre sendo divulgado e sendo utilizado na hora correta, né? Por exemplo, hoje nós estamos aqui, você está passando o teu conhecimento, tem experiência em construção de poços, né? E eu quero te agradecer, Maicon, essa participação. Quem agradece sou eu, obrigado pelo espaço aí. Eu peço que estou muito feliz aqui pelo espaço, né? Como eu te falei, eu não tenho ainda essa questão da live, né? Nossa, isso aqui para mim é primeira vez, assim, sabe? Mas é legal, é muito bacana, né? Você sente mais à vontade para falar, né? Não tem aquele problema, né? Eu não sei falar em público, não. Você acaba deixando de falar alguns assuntos importantes, né? Que você acaba fugindo, né? Da tua mente ali na hora. Aqui não, você consegue falar e até melhor, né? Você explanar um assunto, né? Não, e você tem o que é mais importante, você tem o conhecimento e a experiência. Isso é verdade. A bagagem, por isso que a gente procura um geólogo de cada estado. É importante que o geólogo seja do estado. É lógico que tem alguns estados que a gente está tendo uma certa dificuldade, né? Mas assim, a gente dá preferência para o geólogo do estado, entendeu? E você foi muito bem recomendado, então não tinha como eu não lembrar aqui das pessoas que indicaram você, né? Foi mais de uma pessoa, entendeu? Pô, fala com o Mike e tal. Aí eu ficava pensando, Mike, né, meu? Pô, você lembra? E aí, obrigado. você é um parabéns, cara, porque assim, eu imagino o grau de dificuldade que vocês têm aí no estado de vocês, né? Para poder executar um trabalho bacana, bem feito, e você, pelo jeito, trabalha com geologia, trabalha com um serviço, né, bem especializado, tá ok? E, ô Mike, deixa eu dar um recado também para os perfuradores da sua região aí. Você falou dentro de uns pontos lá de dificuldade que você tem na região, né, que é especialização, tá? Nós temos um treinamento aqui, nós estamos indo para a 8ª turma do método perfurador de sucesso. O método, ele é um treinamento para donos de empresa e gestores, tá? E o geólogo também, porque ele tem a união tanto da parte de gestão quanto também a parte técnica. E aí, justamente na mesma semana, que é o dia 31, começa agora a primeira aula, nós temos também o operador de elite, que é os módulos somente operacional, aonde a gente fala. Logicamente, o Lourenço está incluso no projeto também, participa com a gente. Ele é o professor da geologia, ele faz a introdução geológica, norma técnica, ele que passa. Como que você consegue associar a norma técnica ao dia a dia na perfuração, né? E aí a gente consegue trazer esses conceitos de geologia, que nem você falou, da argila, argila expansiva. Peraí, mas você vai usar o fluido de perfuração numa argila que... Na argila, mas a argila já é... Tem gente que acha que a própria argila da formação vai compor o fluido de perfuração em negativo. Isso não é possível. Você tem densidade, tem peso, você tem que olhar para o pH da água, você tem toda a técnica de usar esses fluidos de perfuração. Então, aonde que a gente entra? O método perfurador de sucesso, ele foi justamente... a gente conseguiu unir toda essa bagagem de experiência minha na perfuração, né? Com o Lourenço também, porque ele também é especialista em perfuração e tratamento de água. Então, você falou muito em problemática, né? Então, a gente entende o porquê das problemáticas, aonde ela nasce. Às vezes ela nasce na construção do poço, né?
Tem casos aqui, porque às vezes o cliente, eu fiz poço, tá saindo, como a gente falou, tá saindo, a gente fala logo, tá saindo ferro do poço. Aí, às vezes, não tem espaço, né, para ele, o terreno dele é pequeno, não tem outro espaço, aí tem que recorrer ao tratamento, né, da água, né, então isso é importante demais, né, ter essas opções, né, para oferecer, né, para o cliente. Então, o perfurador, tendo esse conhecimento, né, não, a gente pode contornar, fazer uma remediação, fazer um trabalho aqui para melhorar isso, para ele não ficar sem a sua demanda de água também, isso é importante mesmo. Mas seria muito melhor o cliente comprar o poço e não ter estação de tratamento, não seria? É verdade, isso é verdade. Dá para Isso é fazer? verdade. Dá sim. Dá para fazer. Então, olha aqui, gente, esse projeto 27 GeoBR aqui, aonde a gente traz geólogo, perfurador, justamente para isso, para que os perfuradores entendam que essa parceria do geólogo com o perfurador é muito importante. O perfurador, ele tem a prática, ele tem o dia a dia ali que ele consegue empregar, fazer a captação de água, mas tem situações que a geologia às vezes acaba trazendo contratempos, né? Não só na execução, mas também na qualidade da entrega do serviço, né? Às vezes um isolamento sanitário mal feito, né? A gente estava vendo esses dias aqui, conversamos com uma das apresentadoras do Espírito Santo, e ela falando que ela teve uma certa dificuldade para construir um poço lá, entendeu? E assim, falta do quê? Falta de mão de obra especializada, falta de equipamento, falta de técnica de perfuração. Então, só para complementar, se alguém do teu estado aí tem dificuldade em construção de poços, venha fazer o método perfurador de sucesso, entendeu? Vou colocar o link aqui na live aqui, né? Ou me chama no privado aqui, a gente conversa, eu explico como que é. E também para operador, você falou que o operador tem dificuldade de encontrar mão de obra especializada, né? Na última turma agora, Mike, nós, para os nossos alunos do operador de elite, nós mostramos como exemplo, tá? 2 poços. Um poço de água mineral no Mato Grosso, onde a gente fez uma cimentação com válvula, usando o fluido corretamente, mostrando peso de lama, toda a composição ali, e mostramos também um poço em 17 polegadas de 250 metros, revestido com 10, entendeu? Então, assim, para você executar esse tipo de serviço, e assim, pasme, eram alunos que estavam ali. Você fala assim, pô, mas não tem só o perfurador que tá começando? Não. Você pode aprimorar, você pode melhorar a tua técnica, você pode, através de outros perfuradores, você pode melhorar a sua técnica, né? Com essa troca, não é verdade? Eu já vi perfurador perder um poço recém-feito, quando foi fazer o selo sanitário, não fez a mistura correta, né, do cimento, e perdeu, o cimento expandiu, perdeu o poço, porque não sabia, né, a dimensão, não sabia dimensionar ali a quantidade da cimentação, porque, né, não tinha um conhecimento técnico para fazer, né, perdeu o poço na hora de fazer o selo sanitário, essas coisas, não tem o conhecimento. E aí, poxa, não deu nem para encamisar, nem para fazer mais nada. Perdeu o poço por falta de um conhecimento básico, né? Básico, né? Ocorre bastante. É um erro infantil, mas acontece quando você não tem um conhecimento. Com certeza. E assim, a gente normalmente as dificuldades ele vem porque por falta do conhecimento, né? A inexperiência, a falta de vivência em certas situações, entendeu? E o bacana também, Mike, que é o seguinte, o pessoal depois que ele faz o nosso treinamento, ele participa de uma comunidade. Imagina uma comunidade onde todo mundo divide as dificuldades todo dia, as soluções, entendeu? Então, fica a dica aí, porque eu aqui me cocei para poder compartilhar com vocês aí
entendeu? Quando você falou da dificuldade do seu estado, entendeu? Então, possivelmente, alguém, se não está assistindo agora, vai ver depois, né? Procura saber, Perfurador de Sucesso, entra no nosso canal aqui, sempre tem um link, né? E chama a gente aí para ver em que turma que a gente vai estar. Pode ser que daqui, né? Daqui 2 anos, 3 anos, não importa, né? Busca o conhecimento. O conhecimento sempre tem na mão de um geólogo experiente, como o Mike aqui, como os outros geólogos das outras lives que apareceram aqui. Eu mesmo aprendi muito com o Lourenço quando eu cheguei no Vale do Paraíba aqui, né? Porque, imagina, eu cheguei num estado, eu trabalhava no estado de São Paulo, mas quando eu cheguei aqui na região do Vale do Paraíba, quem tinha o domínio da informação e o conhecimento da geologia era o Lourenço, entendeu? E aí, lógico, a gente tem que aprender, cansei várias vezes. Lourenço, mas me explica isso, o que é argila expansiva? Onde que já se viu? Isso não pode acontecer. Como que a argila fecha? E ele ficava me explicando. Emerson, mas não é assim, cara. Você tem que usar fluido de perfuração. Para que eu vou usar fluido de perfuração? Já tá cheio de argila dentro do poço. Parece que eu tava me vendo, você falando aí. É complicado, complicado. Existem muitas situações. Eu já vi caulin infiltrar, o caulin, que é interessante, o caulin infiltrar pela rosca do revestimento ali, ele entrar ali, impressionante. Aí o rapaz, como é que foi aí? Foi mal isolado, né? Foi mal isolado, aí entrou, deu espaço, ele foi e infiltrou, né, pelo revestimento, né? Então, aquelas coisas, a técnica, é o conhecimento, né, alinhado, né, a geologia, da perfuração alinhada com a geologia, é uma bela de uma parceria. É isso aí, Mike, muito obrigado. Alguma consideração final para fazer? A gente está indo para o finalmente aqui. Não, eu só tenho a agradecer aí pelo espaço, por compartilhar um pouco, né, do conhecimento aqui do nosso estado, das dificuldades que a gente tem, e a gente abrir esse espaço, né, para as pessoas que têm que a vontade de fazer um curso, né, de se especializar, né, abrir esse espaço, porque às vezes as pessoas até existe curso, né, mas não sabe, não tem, onde é que eu possa fazer, né, esses cursos, e não tem o conhecimento de onde possa fazer. Agora sim, agora tem um local onde ela possa estar fazendo esse curso para se especializar, para melhorar, e o retorno é certo, com certeza. Bacana. Então tá bom, Mike, muito obrigado então. A gente vai ficar teu contato aqui, né? Alguém precisando aí da tua assessoria. Eu espero que vocês procurem, porque vai estar bem assessorado pela experiência, pela bagagem aí, tá ok? Valeu, boa noite a todos aí. Abraço, boa noite. Um abraço. Gente, vou dar um recado para vocês aqui, tá ok? Das pessoas que apoiam o nosso projeto aqui, tá ok? E tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, sobre projeto de poço, né? Então, projeto de poço tem que usar o revestimento certo. Então, a EMAR, ela é uma fábrica 100% focada na solução, na construção de poços tubular profundo, né? A gente sabe que tem vários tipos de tubos, mas assim, quando você for construir um poço, procurar aí a perfeição, procurar trabalhar com um produto de qualidade, procura EMAR, ok? A EMAR, ela tem não só revestimento para poço, mas também tem toda a linha edutora para você descer tubos, tubo edutores de bomba, também aquele pesiométrico para você medir o nível lá da água, né, nível dinâmico, nível estático, fazer um teste de vazão, tá ok? Esse aqui é o link deles, tá, do site deles, procura lá, eles vendem só para revendedores, né, os melhores revendedores do Brasil, tá ok? E no caso o Mike aqui falou que tem dificuldade de material, procura EMAR, Mike. Quem sabe ele te ajuda aí a se transformar num distribuidor também aí do estado, entendeu? Então eles procuram muito esse tipo de parceria, né? Em estados aí que não tem o material ainda, com certeza a EMAR vai te ajudar, ok? Bom, e aí o seguinte, quando você for descer bombas de alta vazão e precisar de um tubo, né? A Sampla, ela trabalha com mangueiras flexíveis, ok? E conexões também em aço inoxidável, para você... Tem muita gente que não conhece essa tecnologia. Essa tecnologia é muito utilizada
né, as mangueiras flexíveis, na Europa e no Brasil aqui, nas companhias de saneamento. Por quê? A companhia de saneamento, ela entende que ela não pode ficar trocando tubo galvanizado todo ano, né? Isso vai impactar no custo dela na operação. Então, o que ela faz? Ela coloca a mangueira flexível. Aposto que você talvez não tinha pensado nessa possibilidade, né, de trabalhar com um material inerte à corrosão, um material que não vai ter uma reação química. Então, a Sampla, além dela ter uma qualidade aí, ser inerte, ela também proporciona uma baixa perda de carga, tá? Porque você não tem tanto atrito, ok? E broca. O nosso amigo Mike, o geólogo, falou que tem dificuldade em brocas lá no estado dele, ferramentas. Procura Fenil e Brocas. O Márcio lá, o seu José, tem ampla experiência em construção de poços. O pai do Márcio, conheço ele há muitos anos. Ele começou com perfuração. Então, ele sabe a broca adequada para a geologia que você vai executar aí em qualquer geologia. Quero perfurar rocha, quero perfurar arenito, granito. No nosso treinamento aqui do método perfurador de sucesso, a gente sempre fala, você com ferramenta, você vai longe, né? Por quê? Você vai conseguir executar os projetos adequados. Então, tá o contato deles aí. Fala para o Márcio que você viu a nossa live aqui, ele vai dar um desconto para você de até R$2.000 na compra de uma broca, de uma ferramenta. Olha que bacana, gente. R$1.000 para broca de até 10 polegadas e acima de 10, R$2.000. Já tem vários alunos nossos aí que procurou o Márcio e teve esse desconto aí, gente. Beleza? Bom, gente, é isso aí. Lourenço, alguma consideração aí? Não, tudo dentro dos conformes. Tudo dentro dos conformes, mais o Estado, né? Mais um Estado aí. Estamos chegando ao final desse projeto aí, logo, logo. Já estou pensando no próximo. O que pode ser, hein, Lourenço? Vamos ter que... Vocês colocam a sugestão aqui pra gente, ó. O que vocês acham? Porque assim, foi o 27 GeoBR, ele proporcionou a gente falar aqui da experiência dos geólogos e perfuradores, como o Mike hoje aqui, da geologia e hidrogeologia do Estado, entendeu? E aí a gente está fazendo uma pesquisa, acho que é até bom a gente começar uma pesquisa, né, Lourenço? O que o pessoal prefere sobre técnicas de perfuração, vamos trazer os fornecedores aqui de ferramentas, para falar das ferramentas, qual que é o diferencial das ferramentas, como economizar com ferramenta, qual a técnica mais adequada de perfuração, sei lá, mas traz pra gente aí, tá? E pessoal, deixa eu dar um recado para vocês aqui sobre a escola do perfurador, método perfurador. Eu coloquei um link para vocês aqui, ó, tá? É só clicar nesse link aqui, você tem um bônus de R$400 para fazer a sua inscrição, tá ok? O método perfurador de sucesso são 8 semanas, onde a gente fala desde a parte administrativa, comercial, técnica, norma técnica. Já o operador de elite são 5 semanas, tá? 5 módulos, que você vai ver o operador, ele vai se qualificar. Ele recebe uma carteirinha de operador de elite, tá? Na primeira fase. A segunda fase é presencial, gente. Essa ainda não aconteceu. Vai acontecer após a segunda, terceira turma, a gente vai abrir a segunda fase do operador de elite. Olha que bacana aí, tá ok? E foi assim, a experiência foi extraordinária na primeira turma, tá ok? Tem vários depoimentos aí, é só você clicar nesse link aqui que você vai ver bastante informação. Gente, um grande abraço, fiquem com Deus aí e até a próxima. Boa noite, pessoal. Até mais.